Vamos tratar aqui a diferença de uma para outra. A gente vai ver isso aqui agora, o que a gente está vendo. Estou botando aqui para a gente justamente ver aqui, ver como a gente identifica. Ambas são direitos difusos, coletivos, etc. Né? Mas a gente não vai se preocupar com o direito difuso e coletivo aqui agora. A gente vai utilizar de meios mais fáceis para identificar uma ou outra. Então aqui, ação popular, só entra o cidadão. A prova pode falar o termo cidadão, pode utilizar termo parecido, né? Brasileiro em gozo dos seus direitos políticos, eleitor. A gente sabe, né? Quem é um cidadão? É aquele nacional na fruição dos direitos políticos. Esse é o cidadão. Quem é que pode ingressar com mandado de segurança coletivo? Aqui, partido político com representação no Congresso, entidade sindical, bora utilizar o termo da Constituição, ela fala organização sindical, então bora botar aqui organização sindical, entidade de classe, e associações legalmente constituídas e que funciona há pelo menos um ano. Associações constituídas há pelo menos um ano. Galera, com isso aqui a gente mata. Com isso aqui a gente mata se a ação civil pública, ação popular ou mandado de segurança coletiva. Tem alguma dificuldade de lembrar disso aqui? Nenhuma. É o suficiente para a gente matar. O que a gente tem que lembrar aqui? A prova vai trazer para a gente uma situação na qual o objetivo não é proteger direito nosso, mas direito de terceiro. Não precisa ser um terceiro, uma pessoa não, galera. Pode ser uma coletividade, pode ser um direito difuso como o bem ambiente, né? Direito à paz, à democracia, enfim. Um direito que não seja propriamente da pessoa. As três têm esse objetivo. Visto isso, se a prova diz para vocês que o seu cliente que vai propor a ação é Cicraninho, você já vai direto de quê? João, José, Maria, vai direto de quê? Já é direto a ação popular, não tem nem o que discutir. Porque se é cidadão, não tem como ser nem ação civil pública, nem mandado de segurança coletivo. Então, se é Cicraninho, cidadão, fulaninha de tal, em gozo dos direitos políticos, é cidadão, já vai direto de ação popular. Se a questão diz que quem vai propor a ação, quem contratou você, foi uma sociedade de economia mista, você já vai de quê? Já vai direto de ação civil pública pela legitimação. Então, a gente consegue matar praticamente tudo pela legitimação. Só vai ter uma situação que a gente pode se confundir. Quando é que pode se confundir? Que a legitimação é a mesma. Aqui, as associações. Porque a associação legalmente constituída e que funciona há pelo menos um ano, ela pode impetrar tanto a ação civil pública quanto o mandado de segurança coletivo. Pode impetrar ambas. Então, quem procura você é uma associação que funciona há pelo menos um ano. E quer ingressar com a ação não para proteger direito dela, mas direito de terceiro. Pode ser ação civil pública, pode ser uma ação, um mandado de segurança coletivo. E vou além. A lei da ação civil pública não fala, mas a jurisprudência entende também que partido político ele pode ingressar também com ação civil pública. A legislação é silente, mas a doutrina entende que partido político ele também poderia ingressar com ação civil pública. Por quê? Porque, querendo ou não, os partidos políticos são uma espécie de associação. Então, também teria essa legitimação. Então, o que é que poderia confundir a cabeça da gente? Só essas duas situações. Partido político e as associações. Então, com eles, a gente não mata apenas pela legitimação. A gente vai partir para a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Há dilação probatória? Se houver dilação probatória,
a gente vai de ação civil pública. Se não houver, vai de mandado de segurança coletivo. É difícil, pessoal, isso aí? Tem alguma dificuldade? Dificuldade aqui é zero, pessoal. Pela legitimação, a gente mata praticamente tudo. Se for um cidadão, já vai direto da ação popular. Se conseguir malar pela legitimação, beleza. Se não conseguir, é caso de partido político e associação. Você vai pela necessidade ou não de produzir provas. Se for necessário, civil pública. Se não for, mandado de segurança coletivo. A pergunta dele, a ação popular na legislativa de milícia de consórcio admite, né? Podem ser 2 cidadãos, pode ser 3 cidadãos, né? Mas tem que ser cidadão. O Ministério Público vai ser sempre ouvido, né? Vai atuar como custos legis. Mas o Ministério Público não pode ingressar com a ação popular, ele pode ingressar com a ação civil pública, né? Mas nunca com a ação popular. Detalhezinho, pessoal. Compreenderam a ação civil pública popular e mandado de segurança coletivo? Para a gente fechar essa legitimação aqui, a gente não vai confundir MS coletivo com MS individual. Não vamos fazer essa confusão. MS coletivo com MS individual. Ambos objetivam proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Mas o que é que diferencia uma da outra? Tem várias diferenças. Quais as mais importantes? Primeira delas, legitimação. Quem é que pode ingressar com coletivo? Apenas esses aqui. Partido político representado no Congresso, organização sindical, entidade de classe e associações legalmente constituídas e que funcionam há pelo menos um ano. Quem é que pode ingressar com mandado de segurança individual? Qualquer prejudicado. Então, como é que a gente faz para não confundir um com o outro? Se o seu cliente não é nenhum desses, a gente já sabe, é direto mandado de segurança individual. Não tem nem para onde correr. Seu cliente não se enquadra em nenhuma dessas 4 situações aqui, já impeta direto o mandado de segurança individual. Seu cliente se enquadra em um desses 4. Você já pode afirmar, cravar que é MS coletivo? Não. Você vai ter que ver agora qual é o objetivo da ação. O objetivo da ação é para proteger o direito do próprio autor individual. O objetivo da ação é proteger direito de terceiros. Coletivo. Dá um exemplo aqui. Olha como a prova pode perguntar para confundir. Uma associação legalmente constituída e que funciona há mais de um ano, o procura na condição de advogado, objetivando obter uma certidão que foi negada. O objetivo da certidão é verificar a situação da própria autora perante a administração pública. Ingresso com a medida judicial cabível. Qual era a medida judicial cabível? De novo. A associação legalmente constituída que funciona há mais de um ano, o procura na condição de advogado, objetivando obter certidão que foi negada pela administração. O objetivo da certidão é obter informações sobre... O objetivo da certidão é documentar informações sobre a própria associação. Seria um MS individual ou coletivo, galera? Seria um MS individual. Qual era o objetivo da ação? Não era obter a certidão para ela mesma? Então é pleitear direito próprio. Mas se o objetivo da associação fosse obter certidão para os seus associados, aí seria mandado de segurança coletivo. Então cuidado com isso. Para a gente matar pela legitimação, como é que a gente tem que raciocinar? A primeira pergunta é, o legitimado é um desses 4? Se não é, você pode cravar, é individual. Mas se for, você não pode cravar que é coletivo. É uma pista que é coletivo. Você tem que saber qual é o objetivo da ação. O objetivo da ação é proteger o direito da própria associação. MS individual, apesar de ser uma associação que funciona há mais de um ano, mas vai ser individual, porque o objetivo da ação é proteger direito próprio. Se o objetivo é proteger direito de terceiro, aí é o coletivo. Beleza? É assim que funciona. Do mesmo jeito, galera, que a gente tem o mandado de segurança coletivo e mandado de segurança individual, a gente também tem o mandado de injunção coletivo e o mandado de injunção individual. Mesma coisinha. A gente não viu agora há pouco que o mandado de injunção é objetivo o quê?
ele objetiva proteger o quê? Direito e liberdades constitucionais de prerrogativas ligadas à nacionalidade, cidadania e soberania. Que o titular não está exercendo por quê? Porque falta regulamentação de norma constitucional. Ambos os mandados de injunção objetivam isso aí. Proteger essa situação. O que é que diferencia o coletivo do individual? A mesma coisa que diferencia o MS coletivo do MS individual. Não falei agora há pouco para vocês que enquanto não há norma que regulamente o mandado de injunção, a gente aplica a lei do mandado de segurança? Então, o que eu falei de MS coletivo vale para o MI coletivo. Quem é que pode impetrar MI coletivo? Os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo. Então, se por acaso, por exemplo, bora pegar um exemplo, todo mundo sabe daquele mandado de injunção 708 e 712, aquele que tratou do direito de greve de servidor público, né? Todo mundo tem que estar lembrado disso aí. Quem impetrou aquele mandado de segurança foi a Associação Nacional dos Policiais Civis. Foi a Associação dos Policiais Civis. A associação estava protegendo o direito dela ou o direito dos policiais? Direito dos policiais. Foi um mandado de injunção coletivo. Então, o MI individual, o impetrante ingressa para proteger direito, para fazer valer direito próprio. O MI coletivo ingressa-se para proteger direito de terceiro. Então, a mesma situação, galera. Beleza? Dúvidas sobre isso aqui? Galera, a gente já matou quase todas as petições iniciais que podem cair para vocês. Por cuidado, a gente vai ver mais uma só. Vamos ver a reclamação. E a reclamação não costuma cair, vou explicar para vocês por quê. Mas mesmo assim a gente vai ver reclamação. Mas vou explicar para vocês por que não costuma cair. Vou explicar para que serve e logo mais eu explico por que não costuma cair. Vamos tratar das hipóteses de reclamação previstas na Constituição. E na Constituição, só a previsão de reclamação para o STF e para o STJ. Segundo a Constituição, quando é que cabe reclamação para o STF? Primeira situação. Para manter a autoridade de suas decisões. Manutenção da autoridade de suas decisões. Então, por exemplo, o Supremo declara uma norma inconstitucional em um ADIM. Houve a declaração de inconstitucionalidade de uma norma no ADIM. Supremo declarou a norma inconstitucional no ADIM. O que acontece com a norma, galera? Ela permanece na ordem jurídica? Não. Ela é expulsa da ordem jurídica, né? Ela é afastada. Quem é que fica vinculado por essa decisão? A administração pública e o poder judiciário, exceto o próprio Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo declara uma norma em ADIM inconstitucional. A administração pública pode aplicar essa norma agora? Não. Mas se ela aplicar, o que ela está fazendo? Está desrespeitando a decisão do Supremo. O que é que vai caber para manter a autoridade de sua decisão? Uma reclamação para manutenção da sua autoridade. Cabe reclamação ainda para preservação da sua competência. Para preservação da sua competência. Se o presidente da República ou um senador cometem um crime, quem é que vai julgar essa denúncia, essa queixa-crime? STF. Mas imagina que o Ministério Público ingresse com a denúncia na primeira instância aqui do Fórum Joana Bezerra. O que é que o juiz tem que fazer com essa petição inicial? Ele tem que se declarar absolutamente
incompetente. Mas imagine que ele receba e julgue. O que é que vai estar acontecendo? Está usurpando a competência do STF. Vai caber o quê? Reclamação. Para preservar a sua competência. Galera, um ADIM, tendo como parâmetro a Constituição Federal de 88, vai se ingressar com ação de controle abstrato, tendo como parâmetro a Constituição Federal de 88. Só quem pode julgar essa ação quem é? Só o STF. Não é controle concentrado, só o Supremo pode julgar. Imagine que outro tribunal vai julgar essa ação. O que é que vai estar acontecendo? Vai estar usurpando a competência do Supremo. Cabe o quê? Reclamação. E tem uma terceira utilização. No caso de fazer respeitar, enunciado de súmula vinculante. A gente sabe que se uma súmula vinculante for desrespeitada, cabe o quê? Cabe a reclamação, né? Vocês podem levar para a sala, para a aula, para a prova de vocês, as súmulas vinculantes, né? Então, se você verificar que há desrespeito à súmula vinculante, também vai caber a reclamação. Então, 3 possibilidades de reclamação para o STF. E quando é que cabe reclamação para o STJ? Em 2 situações. Para manter a autoridade de suas decisões, manutenção da autoridade de suas decisões, e para preservar a sua competência. Se um governador de estado comete crime, pessoal, quem é que julga o governador? O governador do estado comete crime, quem é que julga? STJ. Imagine que outro tribunal vai julgar o governador. Vai estar acontecendo o quê? Usurpação da competência do STJ. Vai caber a reclamação. Então, reclamação para o STJ só cabe nessas 2 situações. A terceira, não há que se falar em reclamação para o STJ, né? Porque o STJ não pode editar súmula vinculante. Só quem edita súmula vinculante é o STF. Por que eu falo para vocês que é muito difícil cair reclamação? Por um motivo simples, galera. Regra geral, quando cabe reclamação, vai caber uma outra ação, outra medida processual qualquer. Bora pegar aqui um exemplo? Imagine o seguinte. Imagine que haja uma lei que possibilite a punição do servidor público em uma certa situação. Imagina isso. Uma lei que possibilite a punição do servidor em uma certa situação. Um legitimado ingressou com a DIN. Deixa eu botar isso aqui na frente, porque a gente vai usar daqui a pouquinho. Botei isso só para esquentar. Um legitimado vai ingressar com a DIN. O Supremo julga aquela DIN procedente e declara a norma inconstitucional. Ok? A administração pode aplicar aquela norma agora? Não. Mas imagine que a administração aplica a norma e aplica a pena a um servidor. Aplicou a penalidade àquele servidor. Utilizando como fundamento uma norma declarada inconstitucional pelo Supremo. Podia fazer isso? Não podia. Cabe reclamação nesse caso? Cabe. Mas também cabe mandado de segurança? Cabe mandado de segurança também. Então, regra geral, quando cabe reclamação, também cabe um outro tipo de medida processual. Imagina o seguinte, imagina que quando o juiz vai julgar uma ação, ele profira uma sentença e na sentença ele aplique uma lei declarada inconstitucional no ADIM pelo Supremo. Ele poderia aplicar a lei declarada inconstitucional pela ADIM pelo Supremo Judiciário? Um juiz não poderia. Vai caber reclamação? Cabe, ele não está vinculado, mas também cabe um recurso de apelação. Então, regra geral, quando cabe reclamação, vai caber também outra medida processual. Por isso que é muito difícil cair a reclamação. Aí, quando é que a gente consegue visualizar que poderia cair uma reclamação? Não existe muito grande imaginação, galera. Quando a questão fala, adote a medida processual que resolva a situação da forma mais célere possível, a reclamação é mais rápida. Por quê? Porque enquanto o mandado de segurança você ingressa na primeira instância, para subir até chegar no Supremo, a reclamação você já ingressa diretamente no Supremo. Então resolve de maneira mais rápida.
Exceção de competência é para incompetência relativa, né? O exemplo que eu dei aqui é incompetência absoluta, né? É incompetência absoluta, né? Então não quer dizer que caberia nem exceção de incompetência. Uma outra situação que você poderia imaginar que coubesse reclamação. Cabe reclamação contra a decisão judicial transitada e julgada? Lembra, o Supremo entende que reclamação não pode fazer às vezes de uma ação rescisória. Então não cabe reclamação contra a decisão judicial transitada em julgado. Bora pegar aquele exemplo que eu dei para vocês agora. O juiz proferiu uma sentença aplicando uma lei inconstitucional. Poderia fazer isso? Não poderia. Cabia reclamação. Mas imagina que a questão narre para vocês isso aí. E que o juiz proferiu uma sentença aplicando uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo no ADIM. Você sabe que cabe o quê? Cabe recurso de apelação. Mas a questão fala para vocês que o recurso de apelação já foi manejado. Já foi manejado. Ingresso com a medida processual cabível. Cabe recurso agora? Não, porque você já recorreu. Caberia o quê então agora? Uma reclamação. Isso é uma situação que a gente imagina que aí, nesse caso teria que ser realmente, só caberia a reclamação. Quando estiver diante de uma decisão judicial, já tivesse manejado o recurso. Você não pode entrar contra o recurso. O recurso já foi ingressado. Então só caberia impetrar uma reclamação. Seria a única situação que eu conseguiria imaginar que a gente podia cravar. Isso aqui com certeza é uma reclamação. Nas outras, galera, sempre que couber reclamação, vai caber outra medida qualquer. Para identificar, a questão tem que dar uma pista. Ingresse com a medida processual que resolva a situação da forma mais célere, mais rápida. Aí você poderia imaginar uma reclamação. Dúvidas com relação a isso, pessoal? Vamos agora tratar de algumas peças aqui, né? Vamos tratar, bora botar na prática que a gente viu na teoria. Né? Vamos botar aqui algumas petições e vamos tentar identificar. O que a gente vai colocar aqui, galera, é exatamente como a FGV costuma cobrar, hein? Qual? A questão do STF ou TJ, controle concentrado. A gente viu aqui rapidamente, né? A gente viu aqui, se o parâmetro for a Constituição Federal, o controle concentrado é para o STF, né? Se for Constituição Estadual, é Tribunal de Justiça. A gente tratou aqui apenas do STF, né? Tribunal de Justiça a gente trata nas aulas sobre controle concentrado. Beleza? E vamos aqui tratar de algumas peças. Apaga a luz, por favor. Então, bora aqui para a primeira. Prestar atenção aqui nos detalhes, hein, galera? O Estado KWY editou norma no ano de 2012, determinando a gratuidade dos estacionamentos privados, vinculados a estabelecimentos comerciais, como supermercados, hipermercados, shopping centers, determinando multas pelo descumprimento, estabelecendo gradação nas punições administrativas e delegando ao PROCON local a responsabilidade pela fiscalização dos estabelecimentos relacionados no instrumento normativo. Tício, contratado como advogado júnior da Confederação Nacional do Comércio, é consultado sobre a possibilidade de ajuizamento de medida judicial para discutir a compatibilidade da referida norma com a Constituição Federal. Qual a ação cabível com o fim de resolver a situação narrada? Aqui, ó. A matéria já está ajuizada? Não, é petição inicial. Quem é seu cliente? Confederação Nacional do Comércio. Tício é você, galera. Né? Tício, contratado como advogado júnior da Confederação Nacional do Comércio. Confederação Nacional, galera. Do Comércio, a Confederação Sindical. Confederação Sindical é legitimada para quê? Confederação Sindical é legitimada para quê? Para a DIN também para a unidade de segurança. Mas a questão é a seguinte, bora pegar do comecinho, para a gente raciocinar como a gente tratou aqui. A gente já viu que a petição inicial. O seu cliente está querendo fazer, qual é o objetivo dele da ação? Está dizendo aqui, ó, discutir a compatibilidade da referida norma com a Constituição. É o objetivo da ação. Isso é controle abstrato ou controle concreto? Controle abstrato. Está aqui bem claro, galera. O objetivo o quê? Discutir a compatibilidade da norma com a Constituição. É o objetivo da ação, é esse. O controle é um controle abstrato. Outra pista, a Confederação Nacional é ente legitimado, é Confederação Sindical. Ficou alguma dificuldade para definir esse controle abstrato concreto aqui, galera? Nenhuma, né? A questão é clara, galera. Está aqui, ó. FGV, isso aqui caiu na FGV, a prova da FGV, isso aqui. Ela deu de bandeja para vocês. O objetivo da ação. Verificar se a norma é compatível com a Constituição. Ponto.
Tudo aqui em cima está dizendo o que a lei faz. Está dizendo aqui que alguém foi prejudicado por causa disso, pontualmente? João, José ou Maria? Não. Está dizendo o que a norma trata, e está dizendo que o objetivo da ação é verificar se a norma é compatível com a Constituição, é controle abstrato. Se é controle abstrato, pode ser o quê? ADIM, ADC, ADO ou ADPF. Qual seria o objeto da ação? Qual é a lei impugnada aí? Lei estadual de que ano? De 2012. Norma estadual pós-constitucional. Qual é a ação? ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Dificuldade para identificar isso aqui, galera? Nenhuma, né? Segunda. Se Carlos, suspeito de participar de tráfico de armas na região de fronteira internacional do Brasil, e por isso investigado pela Polícia Federal, embora sem antecedentes criminais, um dia, transitando em uma cidade brasileira dessa região, foi abordado por uma equipe comandada pelo agente da Polícia Federal, Augusto, que apenas em razão das suspeitas pendentes sobre ele o deteve para maiores averiguações. Nessas circunstâncias, qual será a ação judicial cabível e qual o juiz competente? Está em jogo o que aqui, galera? O que é que está em jogo aqui? De novo, galera. Carlos é suspeito. Augusto vai e prende Carlos. Está dizendo aqui, galera. Deteve, né? Deter, prender. O deteve e levou para a delegacia forçado. Ele quer ser liberado. Qual é a ação que cabe aqui, galera? Habeas corpus, exatamente, né? Seria um habeas corpus. Aí está perguntando qual é o juiz competente. Quem foi o responsável por fazer a detenção? Polícia Federal, não é isso? Então qual é o juiz competente? Justiça Federal, né? Então, habeas corpus de competência da Justiça Federal. Terceira, João, ex-servidor público, requer perante órgão estadual certidão que comprove o tempo de serviço prestado e recebe negativa perante o órgão. O que é que a gente consegue perceber aqui? Está dizendo que é João. Se é João, é controle abstrato ou controle concreto? Tem que ser controle concreto. Está em jogo o que aqui, galera? Direito de certidão, né? Procura advogado a fim de propor medida judicial pertinente, considerando que todos os fatos narrados pelo seu cliente estão comprovados por meio de prova documental. É direito líquido de quê? E certo, né? Na qualidade de advogado de João, qual a ação que você ajuizaria para tratar da situação de modo mais eficiente possível? Mandado de segurança. Individual ou coletivo? Individual, né? MS, individual. Quarta, Zulmira, cidadã. Será que é pista esse cidadã aí? Cidadã é legitimada para quê, galera? Bora ler até o final, né? Pretende obter informações suas constantes, né? Tem que estar no plural, em banco de dados da Secretaria da Fazenda. Tendo feito o requerimento administrativo, o mesmo foi negado. Qual a medida judicial cabível, galera? Habeas data. O cidadão ali estava de bobeira, né? Só para pegar um desavisado. Não tem nada a ver. Ó, aqui, ela quer obter informação. A informação está onde? Banco de dados de órgão público, Secretaria da Fazenda e houve prévia negativa. Cabe habeas data. Quinta, Tiago brasileiro, em gozo dos seus direitos políticos. Brasileiro em gozo dos direitos políticos é o quê? É cidadão, né? Mas bora ler até o final para ver. Não é casca de banana. Pretende ingressar com medida judicial em face de município, que pretende construir obra em local sujeito à proteção ambiental especial. O fundamento da ação se refere ao potencial lesivo da obra ao meio ambiente local. Primeiro aqui, ó, Tiago, a gente já sabe que é controle concreto. Ele está protegendo o direito dele? Não. Meio ambiente, direito difuso, né? Se é direito terceiro, pode ser o quê? Mandado de segurança coletiva, ação civil pública ou ação popular. Tiago pode entrar com MS coletivo ou ação civil pública? Não. Só pode entrar com ação popular, ele é cidadão, então é uma ação popular. Alguma dificuldade, pessoal? Tranquilo, né? Sexta. O secretário de Transporte do Estado determinou a apreensão de uma série de veículos durante a operação de fiscalização. Então, está diante de um ato concreto. Ele determinou a apreensão de veículos. Entendendo ser ilegal a luz do ato, a Confederação Nacional de Transporte Alternativo de Passageiros
pretende ingressar com ação objetivando a liberação de veículo dos seus associados, possuindo todos os documentos necessários à prova do alegado. Qual o remédio que deve ser utilizado? Galera, olha só. Confederação Nacional de Transporte Alternativo vai ingressar com ação para proteger o direito dela ou o direito de terceiro? Direito de terceiro, seus associados. Então tem que ser o quê? Ou ação popular, ou MS coletivo, ou ação civil pública. A confederação pode entrar com ação popular? De jeito nenhum. Pode entrar, galera, com ação civil pública? Não. Também não. Tem que ser mandado de segurança coletiva. Até porque a questão está deixando muito claro que tem todos os documentos necessários, né? Direito líquido e certo. Então, MS coletivo, nesse caso aí. Sétima. A empresa Pago Nada sofreu lançamento de tributo no valor de R$100.000. Ocorre que, anteriormente ao lançamento, o STF, em sede de ADIM, declarou a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo. A partir daqui, a gente pode pensar em quê, galera? Caberia aqui uma reclamação? Caberia, né? Secretaria, Administração Pública, lançamento de tributo, né? Baseado em lei declarada inconstitucional. Cabe reclamação. Poderia também caber um mandado de segurança, uma ação ordinária, né? Mas o que é que diz aqui, ó? Qual a medida judicial cabível para resolver a situação da forma mais célere possível? A mais célere é a reclamação. Então, seria a reclamação constitucional. Essa aqui é grandona. Mas não se assuste com o tamanho dela, não, que é fácil. Isso é para cansar o candidato. Aqui, ó, João, sócio-diretor da empresa MM Limitada, foi surpreendido com a notificação do município X para pagar multa de R$10.000. Encerrar as atividades empresariais na cidade em um período de 90 dias. É um ato concreto aí? É uma situação concreta? É uma situação concreta. Houve notificação para fechar a empresa dele lá, né? E pagar uma multa. Atônito, João, ao ler a notificação, descobre que foi aberto um processo administrativo para apurar a denúncia de violação ao decreto municipal número tal, sem lastro em prévia lei municipal, que veda a instalação de lojas de produtos eletrônicos em bairro de perfil residencial. Determina a aplicação de multa e estabelece um prazo de até 90 dias para o encerramento das atividades empresariais no município. Então faz um bocado de coisa aí. Até agora, quase nada serve para identificar a ação. Só o comecinho da frase. Tudo isso é o conteúdo da notificação. Após a abertura do processo de instrução com registro fotográfico, foi proferida a decisão pelo secretário de Posturas do município, sem prévia oitiva da empresa, determinando a aplicação de multa no valor indicado, bem como fixando o prazo de 90 dias para encerramento das atividades empresariais, sob pena de interdição e lacre do estabelecimento, na forma do decreto municipal. A notificação vem acompanhada de cópia integral daquele processo administrativo. Isso aqui é picha para a gente. Você tá nas mãos com o quê, galera? Com os documentos necessários para ingressar com a ação. Você foi contratado como advogado para ajuizar a medida necessária à defesa dos interesses do cliente. O que é que ele quer? Afastar a exigência de multa e garantir a permanência das atividades empresariais. Elabora a peça adequada considerando aquela que tem em tese o rito mais célere. E considerando que desde o recebimento da notificação já se passaram 60 dias. Quantidade de pistas que deu para a gente aqui, galera? Passou o prazo decadencial? Não, 60 dias. O MS são 120 dias. Rito mais célere. O que é mais célere? Uma ação ordinária ou mandado de segurança? Mandado de segurança. Você está com o processo administrativo já em mãos? Já está aqui, ó, cópia integral do processo administrativo. Qual é a ação cabível, galera? Mandado de segurança. Curiosidade, galera, quem é que vai impetrar o mandado de segurança aí? Teve muita gente que errou, aluno meu não errou não, mas teve gente que errou isso aí na prova. Muita gente disse que quem iria impetrar o mandado de segurança seria João. É João que vai impetrar? Não, galera, quem sofreu a multa foi a empresa, MS impetrada pela MM Limitada, né? Ela que seria a impetrante. Nona questão. O partido político Z, que possui apenas 3 representantes na Câmara dos Deputados, por entender presente violação das regras da Constituição Federal, o procura para que, na qualidade de advogado, especialista em direito constitucional, se posicione sobre a possibilidade de ser obtida alguma medida judicial em face da Lei Estadual Y, de janeiro de 2015, que contém 3 artigos.
De acordo com a exposição de motivos, o projeto que culminou na Lei Estadual Y, o seu objetivo é criar, no âmbito estadual, um ambiente propício à discussão política de âmbito nacional. E, para alcançar esse objetivo, estabelece em sua parte dispositiva novas regras eleitorais, sendo estabelecido em seu artigo 1º regras temporais sobre a criação de partidos, em seu artigo 2º a retirada de autorização para que partidos com menos de 5 deputados possam ter acesso à rádio e televisão, na circunscrição do Estado, e, por fim, em seu artigo 3º fica estabelecida a vigência imediata da referida legislação. Elabore a peça adequada. Galera, está tratando de alguma situação concreta aí? Alguém foi prejudicado por essa lei aí? Não. Então, ação de controle abstrato. Olha só, esse partido político é legitimado para ingressar com alguma ação de controle abstrato? É, partido com representação no Congresso Nacional. Tem 3 na Câmara, né? Bastava 1, já era suficiente. Qual é o ato normativo aí? É uma lei estadual, pós-constitucional de 2015. É uma ação direta de inconstitucionalidade. A OAB considerou como correto tanto o ADIM quanto o parecer. Ela considerou também correto nessa questão o parecer, né? Porque aqui, o que fala medida, né? Mas fala para o advogado se posicionar em qual medida deveria se ingressar. Então, quem fez a ADIM levou a questão, quem fez o parecer também levou a questão. A OAB, a FGV admitiu os 2 gabaritos. E pronto, última questão. Eu pulei a 9, foi? Eita, foi. Pulei a 9ª. Bora fazer. Então, bora para a 9ª aqui. A Assembleia Legislativa do Estado Y edita em 1º de março de 2015 a Lei 8888, que estabelece que a concessionária exploradora de serviço público de fornecimento de energia elétrica no território do Estado fica obrigada a remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede elétrica, que estejam causando transtornos aos proprietários e aos prometentes compradores de terreno. Está dizendo aí o conteúdo da lei, né? Ressalte-se que não há qualquer lei complementar que autorize ao Estado dispor sobre a questão, sendo certo que, ao contrário, no âmbito federal já existe norma expedida pela agência reguladora que autoriza a remoção desses postes de energia, cujo serviço fica às expensas dos usuários interessados. A notícia também de que o governo do Estado Y vetou integralmente o projeto de lei estadual, mas restou superada pela vontade da Assembleia, que, ao final, promulgou a referida lei. Diante da relevância e urgência da questão, o partido Para a Frente Brasil, representado unicamente por um deputado federal, procura os seus serviços para objetar contra a lei estadual, por entender que a norma estadual viola diretamente a Constituição. Considerando os dados acima, formule a peça adequada, fazendo um introito sobre a legitimidade ativa e observando que o partido entende ser urgente a questão. Galera, está dizendo que alguém foi concretamente prejudicado por isso aí? Não, está dizendo o conteúdo da lei, não é isso? Controle abstrato. É uma lei o quê? Estadual de 2015. Partido político tem representação no Congresso? Tem. É uma o quê? A de uma ação direta de inconstitucionalidade. Tem pedido cautelar aí? Tem pedido liminar? Ou não tem? Galera, aqui, ó. Por entender que a norma estadual viola, ele fala em algum lugar aqui, né, que a questão é urgente. É, exatamente. Observando que o partido entende ser urgente a questão. Vai ter pedido liminar, né? Teria um pedido liminar. Como a gente vai ver aqui, galera, nas aulas sobre controle, na dúvida a gente sempre vai fazer pedido liminar. Por quê? Porque vocês nunca vão perder ponto na prova por colocar coisa a mais. Podem perder por colocar a menos. Senador, por favor. Galera, dificuldade para identificar essas peças. Falei para vocês que é tranquilo. É totalmente tranquilo conseguir identificar as peças em direito constitucional. Se as petições iniciais foram tranquilas, os recursos são mais tranquilos ainda para serem identificados, beleza? Como falei para vocês no comecinho da aula, a gente vai passar uma meta por semana. Próxima aula comigo vai ser na próxima segunda-feira. A gente vai manter esse mesmo horário e o mesmo dia. Qual é a meta para a próxima semana? O que é que eu quero que vocês estudem para a semana que vem? Eu quero que vocês comecem a estudar poder constituinte e controle de constitucionalidade. Então, semana que vem, segunda-feira aqui, eu quero todo mundo já tendo estudado poder constituinte e controle de constitucionalidade. É tempo demais, hein? Vocês têm, hoje ainda, hoje conta. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Tem 8 dias, galera. Poder constituinte e controle de constitucionalidade. Boa noite e até semana que vem.